Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje nós continuamos falando a respeito da terceira decisão, que é entregar. Eu entrego tudo. Tem o Salmos de número 37, versículo 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Hoje nós vamos, dentro dessa terceira decisão, conversar a respeito do tema entregar toda rejeição, viver toda aceitação. Você pode me acompanhar aí na sua apostila, na página de número 125. Isaías 53, versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado, não ter nenhum valor. Ser rejeitado é crer no que as pessoas pensam e falam em relação a você. Talvez você ouviu algumas frases como essa na sua infância, através de pai, mãe ou pessoas ao seu redor que disseram: eu nunca quis você. Não quero saber de você. Você não tem valor. Você não é o que eu esperava. Você não presta. Tudo que você faz é errado. Você nunca acerta. Frases como essa criam na nossa alma uma raiz profunda chamada rejeição. E essa raiz, ela nos impede de viver plenamente o que Deus tem para nós, nos impede de viver um relacionamento saudável com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor e com Deus. Por isso é muito importante curar essa ferida de rejeição na nossa vida, porque só assim nós podemos viver plenamente o que Deus tem para nós. E Jesus foi um homem que compreendeu o que era sofrer e sentir dores. Ele foi rejeitado. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. A Bíblia narra em um texto das Escrituras onde a própria família foi buscar Jesus porque achavam que ele estava fora de si, que ele estava lelé da cuca. A Bíblia diz que até os seus irmãos não criam nele. Então Jesus sabe o que é ser rejeitado. Interessante que quando Jesus, logo depois que foi batizado, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado em quem tenho muita alegria. Logo depois Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E o diabo, quando se aproximou dele para tentá-lo, tentou colocar em dúvida quem Jesus era. Ele disse a Jesus: se verdadeiramente você é o Filho de Deus. Como assim verdadeiramente? Há pouco instante Jesus ouviu do Pai: este é meu Filho amado em quem tenho muita alegria. E logo a seguir o diabo tenta colocar dúvida no coração de Jesus a respeito de quem ele era. O pior de uma mentira não é ouvi-la, mas aplicar fé nela. Existe um ser das trevas que quer declarar que não sou amado, que não sou filho. Você com certeza já ouviu frases duras a seu respeito, dizendo: você não pode, você não é capaz, você nunca vai conseguir. Sabe, o pior de tudo, o pior que eu e você podemos enfrentar, lidar quando ouvimos uma mentira, é quando nós colocamos fé nela. Augusto Cury diz que existe um mecanismo na nossa mente que ele deu o nome de memória RAM, que é o registro automático da memória. Quando você ouve uma frase como: você não é capaz,
e o seu cérebro tem um mecanismo que ele registra automaticamente essa informação e nós temos a possibilidade de ficar remoendo, revivendo, reforçando aquela frase, aquela palavra e nos retroalimentando e sofrendo com aquilo. Sabe, você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as tuas emoções e para a tua memória nesse sentido negativo, para que você fique retroalimentando situações de dores, feridas, marcas, machucaduras. Então não coloque fé nas mentiras que às vezes as pessoas lançam ou o diabo lança contra você. Mateus capítulo 12, versículo 33 diz assim: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Uma vida construída sobre a rejeição traz danos, como eu falei a princípio, danos psicológicos gravíssimos em todas as áreas da nossa vida. Se você construir sua base de vida na rejeição, na vergonha, no desprezo, em uma autoimagem pobre ou na autocomiseração, todos esses problemas começarão a se desenvolver ainda mais em sua vida. Uma raiz de rejeição, ela traz muitas feridas psicológicas, emocionais e acabam trazendo uma paralisia nas nossas emoções, na nossa mente, nos impossibilitando de viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Mas se você estabelecer uma vida na filiação, na aceitação e no amor do Pai, então desenvolverá um estilo de vida que gera vida, ou seja, demonstra os frutos do Espírito, que são domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria, amor e muitas outras boas coisas que o céu tem para você. Por isso, é muito melhor você estabelecer a sua vida na aceitação, aceitar o amor de Deus, aceitar que você é amado, aceitar que você é um filho de Deus, porque isso estabelece emoções saudáveis, relacionamentos saudáveis e você vive tudo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia ensina que somos arrancados e então enxertados, ou seja, somos replantados e firmados no amor de Deus. Não podemos escolher o nosso passado, mas podemos decidir onde queremos permanecer em nosso presente, transformando assim todo o nosso futuro. O passado já aconteceu. Não há como voltar atrás e mudar tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Mas é possível mudar a partir do presente, a partir de onde você está. É possível que você agora abandone a raiz de rejeição, abandone as feridas, traumas e todas as situações negativas do passado e comece a viver de forma diferente o presente para que você consiga transformar o seu futuro. O futuro você pode ainda transformar, ele ainda não chegou. O presente você precisa decidir onde você vai ficar, no lado da rejeição ou no lado da aceitação. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando não existe a aceitação, há a rejeição. Essa nos leva a sempre buscar aceitação em todos os lugares aonde fomos. Fomos criados para sermos aceitos, para pertencermos. Quando isto não ocorre, vivemos reféns da orfandade e rejeição, buscando compensações em vícios, codependência, sexualidade distorcida ou até nas máscaras de religiosidade, tentando demonstrar ser quem não somos. Destas situações
podem surgir muitas outras, distorcendo a maneira de viver e estabelecer relacionamentos. Quando nós não vivemos a aceitação do amor de Deus e vivemos na rejeição, todos esses frutos destruidores acabam dominando a nossa alma. A rejeição, na realidade, ela nasce no físico, contamina o emocional e atrai os espíritos malignos. Quanto mais lutamos pela aceitação, mais somos vencidos pela rejeição se o fizermos por nossas próprias forças. Você não tem como vencer a rejeição pelas próprias forças. Você só pode vencer através da ação sobrenatural poderosa do Espírito Santo. É melhor você ser odiado por quem você é do que ser amado por quem você não é. Essa é uma grande realidade. É melhor você viver como você é, com a sua personalidade, com a sua maneira de viver e ser odiado por isso, do que você ser amado por quem você não é. Por uma máscara, por criar a ilusão de uma pessoa que você não é. Precisamos entender que lutamos contra 3 sistemas. Lutamos contra o mundo, que tem as exigências de você ter um status, de ter uma personalidade extrovertida, boa formação escolar, condição financeira privilegiada, beleza física, entre outros. Existe outro inimigo que é a carne, que agasalha a frustração da alma e tenta buscar algum ponto de apoio ou compensação. E o próprio diabo, que envia espíritos para continuamente ferir a região já ferida e agravar mais ainda o que não estava bom. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma, que abrirá uma porta para a ação espiritual maligna que atuará a partir dali. Reflita. Seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Sim, não, ou você não sabe? Algumas causas do sentimento de rejeição: gravidez indesejada. Por exemplo, você nasceu quando os teus pais não eram casados, ou você foi gerado antes dos seus pais serem casados. Com certeza, toda a rejeição que a sua mãe sentiu, vergonha de estar grávida, de não estar casada, acabou passando para você. Ou talvez você foi gerada em uma hora que eles não esperavam. Eles queriam terminar a faculdade, alcançar uma conquista, a casa própria, e você nasceu no momento que não era esperado. E com certeza isso acabou gerando raízes de rejeição. Tentativa de aborto, quem sabe a sua mãe tentou te abortar ou conversaram entre eles para abortar você. Uma criança nascida com o sexo errado, os pais que queriam ter um menino e tiveram uma menina, ou queriam ter uma menina e tiveram um menino. Eu lembro de um caso onde os pais vestiram um menino com roupas de menina porque queriam muito ter uma menina. Isso causou feridas seríssimas nessa pessoa. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos e outros. Comparações com o outro irmão. Porque você não é como seu irmão, ele é mais inteligente, tem um trabalho melhor, ganha melhor do que você. Abandono por parte dos pais. No meu caso, por exemplo, a minha mãe praticamente fugiu de casa, se separou do meu pai, e a partir de então eu tive pouco contato com meu pai, fui colocado em um orfanato e ali tive que ficar um tempo longe da minha mãe. Então esse abandono trouxe feridas graves na minha vida, que até hoje, adulto já, preciso lidar e enfrentar muitas questões psicológicas na minha alma. Adoção, quem sabe você foi adotado por alguém,
a morte de um ou de ambos os pais. Isso causa uma ferida e um rompimento muito grande emocional. Abuso físico, verbal, sexual, emocional e privações de amor. Pais com problemas mentais. Circunstâncias de privação como enfermidades crônicas e hospitalização prolongada logo após o nascimento. Eu me lembro de uma mãe que ela teve câncer de mama, isso há muitos anos atrás, e ela teve que ficar isolada dos filhos por conta de ter a imunidade muito baixa e não poder ficar doente. Então ela se isolou e isso acabou gerando nos filhos um trauma, uma ferida emocional muito grande. Maus tratos de cuidadores, babás, tios, avós, abuso de qualquer esfera de liderança, professores, chefes, patrões, líderes, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar. Como eu falei, o meu pai era alcoólatra, então era uma briga todo dia, quebrava as coisas dentro de casa, era um caos dentro da minha casa. Rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio, ou outros que você pode escrever aí na sua apostila. Reflita, você se identificou com alguma das situações acima? Sim ou não? Se sim, quais? Você pode sublinhar lá em cima ou assinalar quais delas têm a ver com você. Alguns dos resultados da rejeição, frutos ou compensações ou válvulas de escape. Rebelião, ira, amargura. Eu era um adolescente muito rebelde, eu não sabia de onde vinha tanta ira, tanta rebeldia no meu coração e que se manifestava. Eu era o líder da gangue, eu era o líder da bagunça, eu aprontava na escola, eu era rebelde e eu não sabia de onde vinha tanta dor e angústia na alma. Mas tudo isso era fruto, reflexo da raiz de rejeição. Culpa, inferioridade, baixa autoestima, não me amava, não me aceitava, me achava burro, incapaz, feio. Escapismo, incluindo sonhar acordado, vícios em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, criticismo, estilo de vida de pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, dureza, desconfiança, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo, outros. Reflita, com quais resultados você se identificou? Você pode sublinhar ou marcar de alguma forma. Percebemos que as pessoas que têm algum problema de rejeição acabam, de alguma maneira, tomando atitudes para chamar a atenção. Por exemplo, na escola se sentam isolados das outras crianças para chamar a atenção, para que as pessoas possam buscá-la e perguntar por que você está assim. Ou às vezes as pessoas no trabalho, elas se fecham, não falam, fazem uma cara de tristeza, de dor, para que as outras pessoas perguntem: e aí, como é que você está? Está tudo bem? Às vezes vai no GP ou na igreja, triste, esperando que alguém de alguma forma possa notar você, perceber você. E muitas vezes nós temos atitudes assim. E essas pessoas entram em um estado de autocomiseração, procurando chamar a atenção, até mesmo simulando alguma doença ou problemas. Existem adolescentes, como eu falei no meu caso, que têm atitudes rebeldes, mas na realidade para chamar a atenção. Existem crianças que elas desobedecem para apanhar, para serem disciplinadas, corrigidas, porque é a única forma que elas têm de chamar, de receber a atenção dos pais. É algo doentio, mas isso acontece porque é o emocional tentando encontrar uma forma de suprir uma falta de carinho, de amor, de atenção por parte dos pais. O pastor Cote nos diz: a dor emocional é o mais alto nível de atenção
de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas que se transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. A intenção do inimigo é atingir sua alma para que o seu espírito não receba aquilo que Deus tem para você. Sabe, existem muitas bênçãos da parte de Deus para mim e para você. E muitas vezes nós deixamos de receber essas bênçãos por causa de feridas, de traumas emocionais na nossa vida. E que muitas vezes causam bloqueios na nossa mente, na nossa alma, que fecham a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando comigo, com você, na celebração, no GP, através de uma leitura da Bíblia, através de um irmão, mas aí nós nos fechamos por causa de sentimentos, às vezes, de raiva, de ira, de não nos sentirmos amados, de acharmos que estamos sendo rejeitados na igreja, no grupo onde estamos, então nós nos fechamos e perdemos muitas vezes bênçãos extraordinárias por causa dessa raiz de rejeição. Tudo o que Deus tem para você já está pronto. Mas Deus está preparando você para tudo que o céu já reservou para você. Deus tem muitas bênçãos para você. Deus tem muitos recursos para você. Deus quer que você faça grandes coisas para o reino dele. Jesus mesmo disse: vocês farão obras ainda maiores do que eu já fiz. Sabe? E é isso que Deus tem para você. Obras grandes, obras maiores. Mas para isso, Deus tem que curar você. Deus tem que me curar. Deus tem que me tratar. Para me conduzir para aquilo que Ele tem. Sabe? Todos os recursos que Ele tem já estão prontos. Ele está moldando você, tratando você, trabalhando em você, para levar você a viver tudo aquilo que Ele tem para você, para que você cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Eu e você precisamos ter uma percepção da rejeição. Um sofrimento insuportável lhe toma a alma de assalto porque alguém não lhe deu o que você pensava que deveria receber. Às vezes você vai para a igreja, para o GP, e você espera receber algo das pessoas, mas elas não sabem. Elas nem sabem que você está mal, que você está doente, que você está precisando, quem sabe, de uma oração, de uma atenção, de um cuidado. Elas não sabem. E você também não fala. E daí você vai para casa frustrado, chateado, ninguém olhou para mim, ninguém perguntou porque eu estava triste, ninguém orou comigo, eu entrei e saí, ninguém me percebeu, e daí isso acaba trazendo uma dor emocional muito grande. É preciso que eu e você olhemos para isso como algo real e não como algo fantasioso da nossa imaginação, achando, ninguém me ama, ninguém me aceita. Não, é porque ninguém sabe, ninguém sabia que você não estava bem, que você precisava de ajuda, sabe? Então, é preciso resolver esses traumas, essas feridas, para que você não guarde elas no seu coração e permita que elas atrapalhem a sua caminhada. Muitas vezes você se sente que alguém o está rejeitando quando na verdade não está. Você pode sofrer muito simplesmente por causa de uma imaginação fértil. Por exemplo, você está lá no supermercado, de repente passa alguém da igreja, ou o pastor, ou o líder seu, e ele não te vê. Por distração, por estar focado em outra coisa, e daí você começa a imaginar, porque
Aquele que tem uma raiz de rejeição, ele olha as coisas de uma maneira distorcida. Ele olha na perspectiva da rejeição. Essa pessoa, ela não olhou para mim porque ela não me ama, por isso ela não me cumprimentou, porque eu não sou legal, porque eu sou chato, porque eu não sou querido, sabe? Então, é preciso entender essa raiz de rejeição, deixar Deus tratar ela, para que essas situações não venham mais a te ferir, sabe? Que você não traga e essas mentiras para sua mente, não permita que o diabo use essas mentiras para oprimir e destruir você. Pessoas com raízes de rejeição geralmente não gostam de ser confrontadas, mesmo não tendo problema em confrontar os outros. A dor emocional é o combustível que nos induz ao ciclo de autodepreciação. É um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Nos esforçamos mais arduamente para evitar a dor emocional do que evitar a dor física. Somos especialistas em construir sistemas de defesa elaborados para proteger as nossas emoções da dor da rejeição. Se eu fui abusado lá atrás, então eu não vou ter intimidade mais com ninguém para não deixar as pessoas se aproximarem de mim, porque dessa forma eu não serei mais ferido. Só que isso é uma inverdade. Isso não deve ser estabelecido, porque isso só atrapalha de vivermos uma família saudável, relacionamentos saudáveis e viver plenamente o que Deus tem para nós. Eu faço sempre uma oração, que os meus olhos vejam o melhor, que o meu coração perdoe o pior, e que a minha mente se afaste do mal, e que minha alma nunca perca a fé. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Reflita, você tem sido sincero consigo mesmo? Sim ou não? Tem sido sincero com os outros? Sim ou não? Vamos conversar a respeito de como a rejeição se desenvolve. Existem os votos secretos. Alguns dos maiores tijolos que usamos nos muros de proteção que construímos para nós mesmos são os votos secretos. São promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Por exemplo, aconteceu um abuso de diversas formas. Você foi abusado de diversas formas. Você faz um voto. Não deixarei ninguém mais abusar de minha confiança. Não confiarei em mais ninguém e não deixarei ninguém mais se aproximar de mim. Outro fato, fui impedido de comer o que queria. Aí vem o voto, às vezes o voto é consciente ou pode ser inconsciente. Quando puder, comerei tudo o que quiser e ninguém me impedirá. Outro fato, fui privado de comprar o que eu queria. Aí fazemos o voto, terei meu próprio dinheiro e gastarei apenas naquilo que eu desejar. Outra situação de como a rejeição se desenvolve é através do fingimento. Algumas pessoas fingem ser incapazes de amar verdadeiramente e acham ser difícil desenvolver bons relacionamentos. Eu nunca vou amar ninguém. Então por isso eu não caso, por isso eu não crio nenhum relacionamento sólido, comprometido. Porque eu não sei amar, eu não consigo amar. Na realidade, isso é um fingimento. E esse comportamento não é limitado às mulheres. Muitos homens fingem ao adotar uma atitude machista que eles pensam que deveriam ter. Alguns deles estão sofrendo, mas não admitem isso. Nem mesmo deixam que suas esposas compartilhem da sua dor. A outra situação da rejeição é a autodefesa. Uma das formas de manifestação e desenvolvimento da rejeição é a ira. É a reação automática quando somos rejeitados ou contrariados. Agimos por impulso e não pensamos no que vamos
falar ou fazer. Simplesmente reagimos à dor da rejeição e por vezes pensamos em vingança. Não importa quem esteja ao redor, ela machuca a todos. As pessoas não podem fazer tudo para agradar sempre. A vida ela é cheia de problemas naturais da própria existência, mas a rejeição faz com que não consigamos enxergar nem atuar essa verdade e partimos para a ira e afins. Sabe? As pessoas vão fazer coisas muitas vezes de forma impensada, sem querer nos machucar, nos ofender, porque nós por vezes agimos dessa forma. Mas nós precisamos lidar com isso e não permitir que a ira domine o nosso coração. Porque quando a gente permite que a ira estoure, nós acabamos afastando as pessoas de nós por causa da ira. A outra questão é a defesa verbal. Trata-se de tentar convencer os outros de que estamos certos por meio da imposição, da murmuração ou da autocomiseração. A autocomiseração é uma das ferramentas mais utilizadas por um rejeitado. A pessoa cria um ambiente de escassez disfarçada de um cenário de perdas para que as pessoas a aceitem. Ela cria um monte de problemas, como eu estou doente, como eu sofro nessa situação, nessa crise, nessa enfermidade, para que as pessoas tenham pena da gente. E às vezes eu me pego agindo assim, para que o outro olhe para mim, sinta pena de mim, como ele sofre, como é difícil, sabe? E esse sentimento de autocomiseração, ele acaba apenas destruindo e ferindo ainda mais a gente, afastando as pessoas. Precisamos entender que Jesus na cruz não te entregou tudo o que você precisa. Ele te deu tudo o que ele tinha. Por isso eu não tenho motivo para escassez. Jesus me deu tudo o que ele tinha, me deu a vida eterna, me deu a sua presença, me deu o seu espírito, me deu os dons, me deu o fruto, me deu uma nova vida, me deu a sua presença, me tornou mais do que vencedor. Eu tenho tudo, então não há motivos para escassez. Eu e você precisamos sermos curados da raiz de rejeição para usufruir de tudo que Jesus deu para nós. A outra situação da rejeição é a compra de proteção. Tentamos comprar proteção para que ninguém nos rejeite. Somos agradáveis com as pessoas, damos presentes, enganamos-nos, achando que estamos dando amor livremente aos outros, quando na verdade temos segundas intenções, isto é, uma faceta de um terrível espírito de insegurança. Por isso arruína relacionamentos, sabe? Essa situação aqui acontece muitas vezes quando você quer agradar a todo mundo. E eu sou assim, sabe? Eu tive lá atrás a perda do meu pai, a perda da minha mãe, fui abandonado no orfanato por um tempo, então eu tive muitas perdas e perdas graves. Então eu não quero mais perder ninguém, eu não quero perder o amor das pessoas. Então eu quero fazer tudo para agradar a todos, para não machucar ninguém, para não chatear ninguém, porque assim eu não vou perder mais ninguém. Só que isso é uma mentira, isso é um engano. Primeiro, que eu nunca vou agradar a todo mundo, sempre há aqueles que eu vou desagradar. Sabe? Então, viver isso é uma loucura. Mas veja como eu reajo diante da raiz de rejeição. E eu estou nesse processo de cura, como você. Não estou pronto, acabado, está tudo resolvido na minha vida, não. Ainda hoje eu tenho que lidar com isso. Esses dias alguém pediu para mim fazer alguma coisa e como é difícil dizer não, não posso, sabe? Eu me obrigo a fazer, eu tenho que fazer, só que eu preciso aprender a dizer não. Não. Porque muitas vezes acontecem distrações que querem me roubar
daquilo que Deus tem. Reflita. Quais os mecanismos de defesa que você tem usado? Votos secretos, fingimento, autodefesa, defesa verbal ou compra de proteção. Para se livrar da rejeição, você precisa se lembrar que você não conseguirá agradar a todas as pessoas. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lucas 6, 26 a 28. É impossível agradar a todas as pessoas sempre. Em algum momento você vai acabar desagradando a alguém. Como reagir diante dessa situação em que você feriu alguém, alguém se desagradou de você, não gostou do que você disse? Como reagir diante disso? Entendendo que você não vai conseguir agradar a todo mundo. Nem todo mundo vai gostar do corte do seu cabelo, da tintura do seu cabelo, da sua sobrancelha, sabe? É impossível agradar a todos. Por isso você precisa estar consciente de que Deus ama você, de que você é especial, de que você é importante, e você deve viver a partir deste prisma, deste olhar de Deus. As pessoas sempre vão olhar para você do jeito que elas quiserem, sabe? Não tem como você controlar a forma como que as pessoas vão pensar. Elas podem pensar inúmeras coisas. Ah, esse corte de cabelo não ficou bom para você, essa tintura não ficou legal, essa roupa não está legal. Não tem como você controlar a mente das pessoas. Então, você não pode cuidar do que os outros pensam, não pode cuidar da reputação. Por isso eu preciso cuidar da minha integridade. Sabe, eu não devo me preocupar com a minha reputação. Se as pessoas gostam ou não gostam do meu cabelo, do meu penteado, sabe? Eu tenho que me preocupar com a minha integridade. Ser inteiro para Deus. É isso que importa. Ser conforme Deus quer que eu seja. O que as pessoas pensam é um problema delas, não meu. Não meu, e eu não vou trazer isso como um problema para mim a respeito do que as pessoas pensam a respeito de mim. Se você for dar ouvidos para aquilo que as pessoas dizem a respeito da cor de cabelo, barbaridade, existem inúmeros gostos e existe o seu gosto. E o seu gosto é sempre o melhor, sabe? Porque se você se acha bonito, linda, da forma como você é isso. Se você não viver com o elogio das pessoas, você não morrerá com a crítica delas, sabe? Se você não depende, sabe? Se você não vive por causa dos elogios, se você não depende de elogios para viver, você também não vai se ferir quando alguém criticar você. Sempre alguém vai criticar. A melhor forma de não ser criticado é não existindo. Sabe? Então, você existe. E mesmo que você não existisse, alguém poderia dizer, tá vendo? Ele não existe. Por isso que ele não entende o que eu passo. Sempre vai haver alguém criticando. Ainda que conseguisse fazer com que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais você acredita profundamente. Por isso, entenda de uma vez por todas. Viva para agradar a Deus. Viva em integridade. É isso que importa. Resolva de uma vez por todas a questão da rejeição provocada por falta de reconhecimento, aprendendo que as pessoas podem discutir com você, contrariar você, ou até mesmo te irritar, que isso deve levar a repensar sobre sua posição, nunca sobre você. Às vezes as pessoas elas estão criticando o seu bolo. Elas não gostaram do seu bolo. É muito doce. O seu bolo é muito doce, tem muito açúcar. Sabe? Elas estão criticando o bolo. Elas não gostaram do bolo.
não de você. Você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é incrível, mas o bolo não ficou legal. E quem tem a raiz de rejeição, como eu, né, criticou o bolo, está criticando eu. É porque a pessoa não me ama, porque ela não me aceita, porque ela não me quer. Sabe, essa raiz de rejeição, veja como ela nubla a nossa maneira de pensar, de ser, de agir e de viver. Por isso, a gente precisa fazer essa separação entre você como pessoa e o seu bolo. E não pegar e fazer tudo o mesmo pacote, a mesma receita e achar que estão falando mal de mim. E é preciso fazer essa separação. A Bíblia diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Reflita, você tem tentado agradar as pessoas para ser aceito? Sim ou não? Coloca aí na sua apostila. Compreenda que Deus o aceita como você é. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Porque Ele me ama do jeito que eu sou, da forma como sou. Sabe? E isso é graça, é um favor imerecido. É um amor que eu não mereço, mas Ele me ama. Ele decidiu me amar, Ele decidiu me escolher. Ainda que pai e mãe me abandonem, ainda que pai e mãe me rejeitem, o Senhor me acolherá. O Senhor jamais vai me abandonar. E essa é uma verdade na qual você pode acreditar. É uma rocha sólida sobre a qual você deve edificar sua identidade, segurança, alegria e paz. Deus aceita você como você é. Deus ama você como você é. Deus não deixa você do jeito que você está. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele quer te conduzir a viver uma vida plena. Por isso Ele precisa arrancar de mim e de você a raiz de rejeição. Por isso Ele precisa arrancar de mim e de você o pecado que nos aprisiona, que nos escraviza, que nos impede de viver a vida plena que Ele tem para mim e para você. Deus tem pensamentos de paz, de bênçãos para mim e para você, não de mal. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Com base nessa verdade, podemos dizer que a alegria é uma decisão. Você será tão alegre quanto decidir ser. A nossa alegria, a palavra de Deus diz, a nossa alegria vem do Senhor. A alegria vem de Jesus. Eu posso estar em depressão, e eu passei há 3 anos atrás por uma depressão profunda, e vem um sentimento de tristeza profunda, mas eu nunca perdi a alegria e a paixão pela vida, por esse Deus maravilhoso que eu amo de paixão com todo o meu coração. Nunca perdi a esperança e o desejo de viver plenamente o que Deus tinha para a minha vida. Mesmo onde minha mente, dominada pela depressão, por sentimentos de que você não é capaz, você não é amado, você não vai conseguir, você não pode, você não vai ser, você não vai fazer. Mesmo assim, eu decidi crer, depender de Deus e avançar por fé. E a cada dia eu subo mais um degrau. Você sabia que a palavra entusiasmo no grego significa aqueles que carregam Deus? Se você carrega Jesus dentro de você, mesmo que você esteja vivendo uma situação caótica, terrível na sua vida, você tem dentro de você o Criador dos céus e da terra. Será que existe algo impossível para Deus? Creia. Deus ama você. Mas eu não sinto o amor de Deus. Olhe para a cruz. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Será que Ele não vai nos dar outras coisas que nós precisamos?
É claro que Ele vai dar. Então, essa situação que você está passando, seja grave ou não, você vai vencê-la. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Graças a Deus eu nunca fiquei pensando lá atrás, meu pai foi terrível, olha o que ele causou, ele acabou com a família, depois minha mãe me colocou no orfanato, me abandonou lá por um tempo, que coisa terrível. Não! Eu os perdoei, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu não quero viver a rejeição, a mágoa, a dor, o ódio. Eu quero perdoar, eu quero ser livre, eu quero estar completamente livre e viver tudo que Deus tem para mim. E a mágoa, o ódio, a raiz de amargura, a rejeição, só querem me prender. E existem muitas pessoas inteligentes, com uma eficiência incrível, pessoas altamente capazes, com tantos talentos, uma personalidade incrível, presa muitas vezes à mágoa, a ódio, a raízes de amargura lá atrás. E que prenderam a mente e impedem a pessoa de avançar, de viver o que Deus tem para ela, para ser uma bênção para a cidade, aonde elas estiverem. Sabe, Deus tem planos grandiosos para mim e para você. E é preciso mergulhar nele, usufruir tudo o que ele tem para nós. Reflita, seu humor tem variado conforme a opinião dos outros, sim ou não? Coloca aí na sua apostila. Viva o que Jesus sonhou para você. E olha o que ele sonhou. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Você precisa se agarrar a essa verdade. Será que quando você chegar no céu, Deus vai perguntar a você coisas como: por que você não foi mais parecido com seu irmão, sua mãe ou seu pai? Você era popular, todas as pessoas gostavam de você, você satisfez todas as experiências delas? Ou será que ele perguntará: você cumpriu o propósito para o qual eu criei você? Deus criou você para um propósito, para abençoar a vida de muita gente. Existem pessoas que Deus quer tocar através de você, e Ele só vai tocar através de você se você se levantar e dizer: Deus, eu quero cumprir o teu propósito para mim. Eu quero não dar mais ouvidos às mentiras do diabo, dizendo que eu não sou capaz, que eu não conheço a Bíblia, que eu não posso fazer, que eu sou um fracassado, um rejeitado, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo profissional. Eu quero me libertar disso, eu quero cumprir o teu propósito, sabe? Deus quer tocar muitas vidas, sabe? Você é a resposta de oração de muitas pessoas que Deus quer tocar para você curar, para você trazer libertação, para você curar pessoas deprimidas, para você restaurar o cativo, o oprimido que está ferido, sem esperança. Deus quer tocar vidas através de você. Então saiba disso. Existe dentro de você um poder fantástico, incrível, que é o Espírito Santo. O que você precisa fazer é deixar essa ousadia fluir através de você. É não permitir que o medo, a vergonha, essas raízes impeçam você de tocar as pessoas, de orar pelas pessoas, de trazer uma palavra de esperança para as pessoas. Mas eu não sei o que falar. Abra sua boca, deixa o Espírito Santo te usar. Não fique paralisado nos teus medos, nos teus bloqueios psicológicos, emocionais, sabe? Muitas vezes a minha raiz de rejeição, a depressão, quis me parar, dizer: você não vai conseguir, você não vai adiante no seu ministério. Mas eu cria naquilo que Deus tinha para mim, eu me erguia diante do Senhor e avançava em frente. Hoje, graças a Deus, Deus está construindo grandes coisas aqui na nossa cidade. Hoje eu sou um pastor de uma cidade. Deus mudou completamente o meu ministério, me levou para cobrir uma cidade, as autoridades da cidade, para abençoar a vida de milhares de pessoas. Deus movimentou a minha vida como movimentou a vida de José. Deus arrancou José da família dele para que ele fosse o governador do Egito e milhares fossem salvos.
até a família dele. Deus arrancou minha vida de uma situação ministerial e me levou para fora para dizer: meu filho, eu quero que você abençoe uma cidade. Você tem pensado muito pequeno, você tem agido de forma muito pequena. Eu tenho grandes coisas para você, então é preciso que você avance naquilo que eu tenho para você. Não da forma como você enxerga, porque a tua visão é pequena. O que eu tenho para você é aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que eu tenho preparado para você. Eu quero usar você como uma bênção para milhares de pessoas, mas para isso é preciso que você avance, que você confie em mim e que você não permita que a sua mente, a raiz de rejeição, paralise você. Existe uma história a respeito de um escultor que estava esculpindo uma rocha. O seu discípulo, admirado com a obra que aquele escultor estava realizando, chegou para ele e perguntou: mestre, como é que você consegue fazer desta pedra algo tão maravilhoso, ou uma obra de arte tão maravilhosa? Aí o escultor responde ao seu discípulo: é porque eu tiro da rocha tudo aquilo que ela não é. Sabe? Da mesma forma, Deus quer tirar de mim e de você tudo aquilo que eu não sou. Eu sou um filho amado de Deus. E este filho tem todas as qualidades e características que a Bíblia descreve: bondade, paz, alegria, domínio próprio, longanimidade. Essas são as características. E é isso que Deus quer construir em mim e em você. Sabe? Deus quer ver refletido em mim e em você a sua natureza. Deus quer que eu e você sejamos parecidos com Ele. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro pelos queridos que me assistem. E eu clamo para que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo traga cura para toda raiz de rejeição. E que o Teu Espírito Santo estabeleça em cada um de nós um sentimento de paternidade, de que nós temos um Pai que nos ama, que está conosco todos os dias, que mora no nosso coração e que jamais vai nos abandonar. Eu oro para que, em nome de Jesus, todas as fortalezas da rejeição sejam curadas e essas pessoas sejam tratadas pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Existe uma pergunta facilitadora aí: o que você tem feito para buscar a aceitação das pessoas? Lembrando que a sexta-feira, 20 horas, a partilha das mulheres, e às 20h30, a partilha dos homens. Deus te abençoe.